No Brasil, a gente vive um paradoxo que é, no mínimo, curioso, né? A percepção de que existe preconceito racial é cada vez maior, quase todo mundo concorda com isso, mas, se você perguntar para cada pessoa individualmente, a grande maioria vai dizer, não, eu não sou preconceituoso. Então fica a pergunta, onde é que está esse preconceito? Com quem ele mora, se não está nas pessoas? Para a gente tentar entender esse nó, hoje vamos mergulhar fundo nas complexidades das relações raciais aqui no Brasil. E esse paradoxo é o ponto de partida perfeito. Ele mostra que o problema não é simples, sabe? Não é só uma questão de intenção individual. Por isso a nossa fonte de hoje é tão importante. A gente vai se basear no capítulo Relações Raciais no Brasil, de um livro que é um clássico para qualquer estudante de psicologia, o Psicologias, da Ana Bock, do Adair Furtado e da Maria de Lourdes Teixeira. É um texto que nos força a olhar para as estruturas, para a história e para a mente, não só para o que as pessoas declaram. Ótimo, então é uma análise para ir além do óbvio. E para começar, acho que nada melhor do que olhar para a realidade nua e crua, para os dados. A fonte que a gente está usando traz um relatório de 2010 do Laser, um laboratório da UFRJ, que já pintava um quadro bem duro da desigualdade. Exato. E os dados mostram que essa desigualdade não é abstrata, ela se manifesta em todas as áreas da vida. Na saúde, por exemplo, a pesquisa revelou uma dependência muito maior da população preta e parda do sistema público e com mais dificuldade de acesso. Os pesquisadores falam explicitamente em preconceito institucional. Peraí, vamos traduzir isso? Preconceito institucional soa como um termo técnico, mas o que significa na prática? É tipo o médico que se recusa a atender a um paciente negro? Pode até ser em casos extremos, mas geralmente é mais sutil e bem mais profundo. Não se trata necessariamente de um profissional sendo abertamente racista. Pense nas regras, nos protocolos, na forma como os recursos são distribuídos dentro de um hospital. Por exemplo, um estudo pode mostrar que certos procedimentos são oferecidos com menos frequência a pacientes negros, não por uma decisão consciente de um médico, mas porque o sistema como um todo opera com vieses que a gente nem percebe. A linguagem usada, os critérios de triagem, tudo isso pode, sem querer, criar desvantagens. É o preconceito embutido na própria estrutura da instituição. Entendi. Então a primeira parte da resposta para a nossa pergunta inicial é que o preconceito mora nas instituições. E isso se espalha, né? O relatório fala de alimentação, com afrodescendentes mais expostos à fome, e no ensino superior aponta o que chama de dificuldades ideológicas crônicas da sociedade para aceitar políticas como as cotas. E a violência é outro ponto crítico. O relatório traz um dado chocante. Brancos são mais vítimas em acidentes de trânsito em geral, mas pretos e pardos morrem mais em atropelamentos e, de forma desproporcional, em homicídios. A chance de um homem negro jovem ser assassinado era, e infelizmente ainda é, muito maior. E quando se busca reparação, a justiça muitas vezes falha. A fonte indica que os tribunais raramente acolhiam denúncias de preconceito. Mas por que isso? Bom, os autores atribuem isso, em grande parte, ao famoso mito da democracia racial, aquela velha ideia de que no Brasil as raças convivem em harmonia, que a gente não tem racismo como nos Estados Unidos, sabe? Se você parte do princípio de que o problema não existe, fica quase impossível reconhecê-lo e julgá-lo quando ele aparece na sua frente. E mesmo com alguns avanços, a desigualdade persiste. Um estudo de Lima e Prates, que está citado na fonte, mostrou que mesmo com a mesma formação superior e no mesmo cargo, negros e brancos ainda tinham salários diferentes. Nossa, isso é muito revelador. Quer dizer que não basta ter o diploma, a cor da pele e ainda pesa no salário. Mostra que o problema é sistêmico. Mas, se ele está no sistema, como ele foi para lá? Isso não nasceu do nada. Exatamente. E para entender isso, não tem atalho, a gente precisa olhar para a história. A fonte é bem clara. A questão racial no Brasil começa lá no século XVI e é fundada em 4 séculos de escravidão. Isso moldou tudo. O trabalho manual, por exemplo, passou a ser visto como algo infame, coisa de escravizado, uma mentalidade que reverbera até hoje. E o mais cruel foi o que aconteceu depois da abolição. Que foi o
Foi um abandono social completo. Não houve nenhuma política de integração, nenhum plano para incluir essa massa de recém-libertos na sociedade. Pelo contrário, a elite da época difundiu a ideia de que o negro era incapaz de ser um trabalhador assalariado e, para substituí-lo, o Estado brasileiro promoveu uma política ativa de branqueamento da população. Isso é algo que a gente ouve falar, mas o que era na prática essa política de branqueamento? Era uma política de Estado mesmo. O governo incentivou e financiou massivamente a vinda de imigrantes europeus, brancos. O objetivo era explícito: melhorar a raça brasileira, diluindo a população negra e indígena. Era uma ideologia que valorizava tudo que era branco e europeu e, ao mesmo tempo, desvalorizava ativamente tudo que era negro e africano. E o mais assustador é que isso tinha o selo da ciência da época. A fonte até cita um exemplo disso, né? Do médico Raimundo Nina Rodrigues, que escrevia no final do século XIX sobre a inferioridade dos negros como se fosse um fato biológico. Ele falava que era um fenômeno de ordem perfeitamente natural. É chocante ler isso e pensar que era considerado conhecimento de ponta. E esse é o ponto-chave para entender a armadilha que foi criada. O racismo no Brasil se apoiou numa suposta ciência para se legitimar. Os autores Silva e Rosenberg resumem o Brasil pós-abolição em 3 processos que juntos criaram um cenário perfeito. Primeiro, diferente dos Estados Unidos, a gente não teve leis de segregação racial explícitas. Isso ajudou a criar e sustentar o mito da democracia racial. Segundo, como a gente já falou, não houve políticas de integração. E terceiro, houve esse incentivo massivo à imigração europeia, alinhado com as ideias eugenistas da época. O resultado é uma desigualdade brutal, sem um culpado aparente, porque não tem uma lei dizendo negros não podem entrar aqui. Espere um pouco. Isso que você falou é um ponto crucial. A ciência que antes foi usada para validar a ideia de raça e hierarquia, hoje, segundo a fonte, diz exatamente o contrário. Essa virada é fundamental. Totalmente. A ironia é que a mesma ciência que ajudou a construir o problema hoje é a principal ferramenta para desconstruí-lo. O consenso científico atual, baseado em décadas de pesquisa em genética molecular, é categórico. Raças humanas, do ponto de vista biológico, não existem. E isso se baseia em alguns pilares bem sólidos. E quais seriam esses pilares? O primeiro é que a nossa espécie, o Homo sapiens, é muito jovem. Temos cerca de 160 mil anos de existência, o que em tempo evolutivo é um piscar de olhos. Não houve tempo suficiente para que as populações humanas se diferenciassem a ponto de formar subespécies, ou raças. O segundo ponto é fascinante. A maior parte da nossa variação genética acontece dentro de um mesmo grupo populacional e não entre grupos diferentes. O que isso quer dizer na prática? Significa que 2 pessoas da Suécia podem ser geneticamente mais diferentes entre si do que uma delas é de uma pessoa do Japão. As características que a gente usa para definir raça, como cor da pele, tipo de cabelo, formato do olho, isso responde para uma fração minúscula do nosso genoma, cerca de 5 a 10% da variação. O resto, os 90, 95%, nós todos compartilhamos. E o terceiro pilar é a miscigenação. Os grupos humanos nunca estiveram isolados. Sempre houve troca, intercruzamento, o que impediu qualquer processo de diferenciação mais profunda. Então, quando o geneticista Sérgio Pena, que é citado na fonte, diz que a ideia de raça é tóxica, vazia e perigosa, ele está se baseando nesses fatos. É vazia biologicamente, mas perigosa socialmente. O que nos leva de volta à grande questão. Se a raça não existe no nosso DNA, por que o racismo que se baseia nela continua tão real e com consequências de vida ou morte como a gente viu nos dados lá do início? Aí é que entra a perspectiva sociológica, que a fonte traz com o trabalho do Kabengele Munanga. Ele explica que, embora as raças biológicas não existam, as raças sociais foram inventadas. A sociedade pegou diferenças físicas visíveis, cor da pele, cabelo, traços, e usou isso para criar caixinhas, categorias. E o passo seguinte foi atribuir a essas caixinhas valores diferentes, criando uma hierarquia para justificar relações de poder e dominação. O racismo é exatamente isso.
vincular uma característica física a uma suposta qualidade moral, intelectual ou cultural. Então a raça é uma construção social. Não é real no sentido biológico, mas tem efeitos muito reais no mundo. E se é uma construção, um conceito que a gente aprende, onde é que a gente aprende isso? Excelente pergunta. Essa construção não fica só na teoria, ela se materializa em lugares muito concretos do nosso dia a dia. A fonte aponta para 2 espaços críticos onde a gente aprende a ser na sociedade: a escola e a mídia. Começando pela escola, o livro já nos joga um fato na cara. Quando a escola pública foi criada no Brasil, em 1856, a lei proibia a matrícula de crianças escravizadas. A desigualdade já estava na certidão de nascimento do nosso sistema educacional. E isso deixou rastros que permanecem até hoje, imagino. Sim, pesquisas citadas no texto mostram como isso se perpetua. Um estudo de Gonçalves, por exemplo, observou que professores, muitas vezes de forma inconsciente, usavam o padrão do aluno branco como referência. Diante de um aluno negro com dificuldades, era comum ouvir justificativas como ele não tem vontade de estudar, sem considerar os fatores sociais e o próprio impacto da expectativa negativa do professor no desempenho da criança. E os dados do SAEB, a Avaliação Nacional da Educação, confirmavam isso. Alunos negros tinham, em média, notas mais baixas. A fonte também fala dos livros didáticos, que é onde as crianças veem o mundo representado, né? Exato. E essa representação era, e muitas vezes ainda é, muito problemática. Uma pesquisa de Rosenberg, Basili e Silva analisou livros e viu que a população negra era subrepresentada ou, quando aparecia, era quase sempre em papéis subalternos: o motorista, a empregada doméstica, o porteiro. Isso ensina as crianças, negras e brancas, qual é o lugar de cada um na sociedade, sabe? Por trás disso tudo, a fonte fala de um conceito que me pareceu muito poderoso: a naturalização do branco. Sim, é a ideia de que a condição de ser branco é a norma, o padrão, o universal. Pense bem, nos filmes, nos jornais, a gente fala o ator negro, a médica negra, mas quase nunca precisamos dizer o ator branco ou a médica branca. O branco é o padrão implícito e o negro é sempre o outro, o diferente, aquele que precisa ser especificado. E a mídia é uma máquina de reforçar essa lógica. A baixa representatividade em posições de destaque, os estereótipos do malandro ou do criminoso. É um bombardeio constante. O que nos leva, finalmente, ao campo da psicologia. Com todas essas camadas, os dados, a história, a biologia, a sociologia, como é que a psicologia, que estuda a nossa mente e nosso comportamento, olha para esse fenômeno? A fonte apresenta algumas abordagens. A mais clássica, da psicologia cognitiva, tenta organizar o fenômeno em 3 partes, o que é bem útil para começar a entender. Primeiro vem o estereótipo, Que é o componente do pensamento, a ideia. Certo. A caixinha. Exato, é o componente cognitivo. É uma generalização, uma crença simplificada sobre um grupo. Por exemplo, italianos falam alto. Pode ser uma crença negativa, positiva ou aparentemente neutra. O problema do estereótipo é que ele apaga a individualidade. Depois vem o preconceito, que é o componente afetivo, o sentimento. É a atitude negativa que nasce do estereótipo. É o não gostar de alguém só porque essa pessoa pertence àquele grupo. E por fim vem a discriminação, que é a ação, o comportamento. É quando o preconceito se traduz em um ato concreto, como não contratar alguém, ofender, agredir. Estereótipo é a crença, preconceito é o sentimento, discriminação é a ação. Faz sentido. Mas a fonte traz outra visão, da teoria crítica, que parece ir mais fundo na questão. Sim, para a teoria crítica, representada por pensadores como Adorno e, aqui no Brasil, por Leon Kroschik, o preconceito não é só um erro de processamento de informação. Ele é visto como um mecanismo de defesa psicológico. É uma forma da pessoa se proteger de angústias e medos, muitas vezes imaginários, projetando-os em um outro. É um falseamento da realidade, um pensamento que se recusa a refletir, que se torna congelado. O estereótipo, nessa visão, serve para anular a complexidade do outro e do mundo, o que traz um alívio psíquico momentâneo, mas a um custo social altíssimo. Até agora, a gente falou muito sobre como o preconceito é projetado e como ele funciona na cabeça de quem o pratica. Mas e a outra ponta?
A fonte fala sobre a experiência de quem vive isso na pele. Como a psicologia enxerga a construção da identidade negra nesse cenário? Esse é um ponto crucial e o livro destaca o trabalho de Ricardo Ferreira, que critica justamente isso. A psicologia brasileira por muito tempo estudou o racismo, mas raramente focou na experiência subjetiva da população negra. Ferreira mostra que, nesse contexto adverso, a construção da identidade pode seguir caminhos diferentes. Alguns acabam internalizando o preconceito, buscando se adequar ao padrão branco. Outros, frequentemente a partir de uma experiência forte de discriminação, iniciam o processo de reestruturação da identidade, passando a valorizar a negritude, a história, a cultura, muitas vezes em espaços de militância ou em práticas culturais como o candomblé e a capoeira. E ele faz uma provocação que muda o foco da discussão, né? Sim, e é talvez a contribuição mais importante dele. Ele diz: se o preconceito contra o negro é uma construção branca, então o problema não é só do negro. A população branca também precisa lidar com isso, precisa desconstruir esses estereótipos, aprender a enxergar o outro na sua singularidade sem projetar seus medos. O trabalho terapêutico e social não pode ser só com a vítima, tem que ser também com o agente do preconceito. E para fechar essa análise da dimensão psicológica, o texto nos apresenta um conceito que tenta nomear a dor profunda causada pelo racismo. A humilhação social, de Gonçalves Filho. É um conceito que nos ajuda a entender o sofrimento psíquico do racismo para além da injúria verbal. Gonçalves Filho descreve a humilhação social como um sofrimento ancestral, que se repete, que é ruminado por gerações. É a vivência constante da invisibilidade, da subalternidade, de sentir que os espaços não te pertencem. É uma angústia gerada por mensagens de rebaixamento que muitas vezes são sutis, enigmáticas, mas que se inscrevem no corpo. Uau! É uma dor que fica no corpo, então. Não é só uma ideia. É algo vivido fisicamente. Exatamente. Ele fala em gagueira, emudecimento, um mal-estar que não tem nome, mas que está sempre lá. A cura para essa humilhação, segundo ele, não é só individual. Exige uma ação da sociedade, uma reparação coletiva e um trabalho interior profundo de pensar sentindo e em companhia, de poder compartilhar essa dor e ressignificá-la. Bom, que jornada! A gente partiu daquele paradoxo inicial. Onde está o preconceito? E a resposta que a fonte nos deu é que ele está em todos os lugares. Está nos dados da desigualdade, nas fundações históricas do país, na raça social que a gente criou, mesmo sem base biológica, nos estereótipos que a escola e a mídia ensinam, e, por fim, está na nossa própria psicologia, seja como um mecanismo de defesa ou como uma dor profunda que afeta a alma e o corpo. E isso nos deixa com uma reflexão final, que vai além da fonte, né? Se o preconceito é uma construção social, um pensamento congelado, e se a humilhação exige uma cura que envolve toda a sociedade, como ensina Gonçalves Filho, qual é o papel de cada pessoa, não apenas das vítimas do racismo, mas de todos nós, na desconstrução ativa desse modo de pensar? Como podemos, no dia a dia, criar espaços onde a igualdade não seja só um ideal na lei, mas uma experiência real, concreta e vivida por todos?